Graça e paz, meus irmãos. Amém. Nós estamos muito felizes de estar aqui nessa oportunidade, podendo celebrar com os irmãos. Como é bom, né? Louvar e agradecer a Deus, contar mais um ano na presença do Senhor, um ano que a igreja completa de organização, servindo ao Senhor. O pastor falou, a nossa igreja completou ano passado 60 anos, Igreja do Centro. Os irmãos aqui certamente sabem, né, dessa informação. Ano passado todo a gente ficou celebrando a Deus e agradecendo. Tivemos um ano de festas, praticamente todos os meses, com cultos especiais, trabalhos para louvar a Deus, porque é algo grandioso nós estarmos aqui. Não merecemos, somos tão pecadores, porque o Senhor nos alcançou pela sua graça e Ele tem sustentado a sua igreja. E esse trabalho tem avançado e alcançado ainda outras vidas hoje, num tempo também tão difícil, mas o Senhor continua sustentando o seu povo. Louvado seja o Senhor pela vida dessa igreja, por mais um ano que celebra na presença do nosso Deus. Nós queremos trazer o abraço da nossa igreja, do conselho, agradecer aos irmãos o convite para estarmos aqui. E vamos, irmãos, abrir a palavra do nosso Deus, uma passagem bastante conhecida de todos nós e muito significativa para a vida da igreja, que é Atos 2, os versos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Vamos ler uma só voz, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Obrigado por todo esse trabalho, todo o tempo que já tivemos aqui, tantas bênçãos. E pedimos, ó Pai, que continue agora nos edificando através da palavra do Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração através dessa palavra. Teu Espírito aplica a nossa vida, ó Deus, e dá-nos a capacitação agora, a mim, aqui, para comunicar de forma clara, com fidelidade, o ensino da Tua palavra, Senhor. E a todos nós aqui possamos ter a condição de ouvir atentamente e entender e ter, ó Pai, a Tua palavra no nosso coração. Pedimos a Tua bênção, rogamos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós queremos, então, a partir dessa palavra, desse texto, falar sobre as perspectivas para a vida da igreja cristã, perspectivas com as quais nós devemos viver. Em 2014, 2015, eu tive a oportunidade de fazer um curso lá no Andrew Jumper, Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, onde leciona também o nosso querido reverendo Felipe Fontes, também foi nosso professor ali naquela ocasião, e pude fazer um curso lá de revitalização de igrejas. Eu acho que talvez pela minha ingenuidade, né,
Entrei naquele curso com aquela expectativa de que eu ia aprender os segredos e os mistérios para fazer a igreja crescer, né? Um curso de revitalização de igrejas, né? Os pastores os melhores, professores brilhantes, só gente estudiosa, gente experiente, gente plantador de igreja. E eu vou entrar ali e vou descobrir segredos que jamais imaginei para fazer a igreja crescer. Mas, ao passar naquele curso, pude ver que o segredo da igreja sempre esteve claro para mim, diante dos nossos olhos, esteve claro para todos nós. As verdades nós aprendemos, que nós fomos ali fortalecidos, né? Que foram pregadas, ensinadas para nós, transmitidas, né? Encorajados a viver as verdades das Escrituras, aquilo que a Bíblia nos diz. A gente vê que, às vezes, a gente tem essa ideia de projetos, metodologias, né? novas ideias para a vida da igreja, e claro que tudo isso tem o seu lugar, pode ser útil, pode ser maneiras da igreja dar ênfase em algumas coisas e levar alguns trabalhos, engajar mais as pessoas em alguns movimentos, né? Mas o que nós precisamos ver está claro para nós e simples. É o que está no texto que nós lemos, está por todas as páginas das Escrituras. E esse texto, então, irmãos, ele traz o foco, né, as perspectivas com a qual a igreja deve viver, a igreja cristã. Em primeiro lugar, nós vemos o texto nos dizendo que a igreja, naquele momento, vivia na perspectiva do conhecimento do Senhor e da sua obra. O texto nos diz que eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que ouvia o que os apóstolos anunciavam e que se firmava naquilo que os apóstolos proclamavam. Uma igreja que se apegava à doutrina dos apóstolos, o evangelho que eles proclamavam. Essa doutrina que está hoje diante de nós, nas Escrituras, no Novo Testamento, registrado para nós. Hoje nós somos uma igreja que podemos estar firmes na doutrina dos apóstolos, que persevera na doutrina dos apóstolos, que está nas Sagradas Escrituras. Aquilo que os apóstolos pregaram para aquela igreja no início e que registraram para a igreja em todos os tempos e que está aqui no Novo Testamento. Essa é uma igreja, então, que, em primeiro lugar, ela estava firme, perseverava no Evangelho, no conhecimento do Senhor Jesus e de sua obra pela nossa salvação. Era uma igreja que tinha a convicção de que Jesus é o Filho de Deus, que se encarnou, que veio ao mundo, que ele viveu em uma vida de obediência perfeita ao Pai, que Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário entre dois malfeitores, numa posição de desonra, de humilhação e de sofrimento, carregando ali a ira de Deus que pesava, que era sobre nós, que deveria vir sobre nós, mas que recaía sobre o seu Filho, que entregava a sua alma como oferta pelos nossos pecados. Uma igreja que tinha a convicção de que esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, saiu dos mortos, e pela sua ressurreição nós também temos a certeza da vida eterna, porque ele não tinha pecado algum e por isso voltou à vida. Herdou o direito à vida eterna. E como nosso representante, o segundo Adão, nós também que confiamos nele, que temos nele a nossa salvação, temos também a certeza da vida eterna garantida para nós. Essa é a igreja que tinha essa certeza e essa convicção do Evangelho. Uma igreja que sabia que ela não vivia na sua própria justiça, que não vivia pelas suas próprias obras, ainda que ela é chamada a viver em santidade e andar em compromisso com o Senhor, vivendo na sua vontade, até porque esse Jesus no qual ela acredita, que cresce no conhecimento, que busca viver fundamentada nele, ele é o Cristo, o Messias, o Rei ungido, enviado e prometido por Deus, cujo reino é para sempre, eterno. Nós temos um Rei, nós temos um Salvador. E essa igreja perseverava nesta verdade. Ela cria na salvação que está em Jesus. Ela mantinha-se firme na doutrina dos apóstolos. Ela vivia fundamentada no Evangelho. Mas esse texto também nos diz, ao dizer isso, nos ensina
que essa igreja não só estava fundamentada no Evangelho, como é o único meio de existir uma igreja, é uma igreja que está fundada no Evangelho, não há outra igreja. Calvino, falando sobre este texto, diz que se nós queremos achar uma verdadeira igreja, nós precisamos achar um lugar onde o verdadeiro evangelho está sendo pregado. Não há uma igreja se não houver o evangelho. Pedro diz que Jesus é a pedra angular na qual está construído o edifício, a igreja, o povo de Deus. Mas essa igreja procurava também crescer no conhecimento desse evangelho. O texto aqui dizendo perseveravam dá a ideia da atenção que eles tinham com essa verdade, do quanto eles se dedicavam a essa mensagem, do quanto eles buscavam, eles estavam voltados e focados nessa palavra. Nós temos que entender isso, irmãos, porque nós precisamos também crescer no conhecimento do Senhor. Nós vivemos uma época em que, Sproul, comentando este texto, diz que nós vivemos uma época em que há dificuldade para o estudo da palavra. Há muita rejeição em alguns círculos, inclusive, ao estudo, a conhecer mais o Senhor. E é um contrassenso, uma coisa que parece absurda, mas infelizmente acontece e nós vemos. Nos nossos dias parece até, e ele disse que viveu isso nos seus dias lá no contexto americano, no movimento carismático que houve ali. Ele disse que havia muita empolgação, muita efervescência, muita agitação, muita animação naqueles irmãos e a vontade de orar e buscar os dons. E ele disse que queriam tudo, menos estudar. Uma igreja, animada, viva. E a impressão que nós temos é que essa igreja ela está constituída somente de empolgação. E é claro que tem que ter empolgação. Nós temos que estar aqui alegres. Eu fiquei muito feliz ver a igreja cantando, a forma animada que os irmãos estão cantando, a alegria dos irmãos em louvar a Deus, a expressão das vozes. Isso tem que estar presente. Nós temos que ser um povo alegre, um povo que canta, um povo que expressa, um povo que as emoções estão presentes no culto. Claro que sim. Mas não é só isso. Aliás, essa igreja, a primeira marca dela é o estudo. E o Sproul vai dizer exatamente que nós temos aqui uma igreja que nós podemos confiar totalmente na membresia. Não é uma igreja formada por uma estatística de cruzadas evangelísticas. Aqui nós temos 3.000 membros dentro dessa igreja. Uma igreja de 3.000 convertidos, recém-convertidos, que ouviram a palavra do apóstolo Pedro no Pentecoste e Deus mesmo, o Espírito Santo mesmo agiu no coração daqueles crentes. Quando você lê esse texto aqui anterior, os versículos anteriores, vai dizer que enquanto Pedro pregava, o coração deles se apertava, compungia, era ferido pela palavra, pelo evangelho, pelo Espírito Santo agindo nos seus corações. Essa é uma igreja totalmente de crentes, não tem ali não crentes. Apesar que no nosso meio hoje, na nossa igreja, tem pessoas que você sabe que ainda estão caminhando para encontrar-se com Jesus para a sua conversão, ainda não tiveram aquele momento da conversão, mas estão no meio da igreja. Tem outros que você não sabe, Jesus falou que em toda a história da sua igreja haveria o que no meio do trigo? Joio. Mas aquela igreja ali não. Aquela igreja havia 3.000 convertidos. Diretamente, fielmente. Não é igual aquelas cruzadas que já teve no passado, em outros países, que fala lá, enche um estádio, e faz aquela pregação maravilhosa, extraordinária, e aquela multidão é chamada no apelo, vai à frente ali, e eles falam, converteram aqui 50.000 pessoas hoje. Não, esta é uma igreja verdadeira. E a marca inicial dessa igreja perseveravam na doutrina, no conhecimento, no amor por conhecer a Deus, crescer no conhecimento do Senhor Jesus, aprender mais de Jesus. Sproul vai dizer, então, o primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito é aquele em que as pessoas cheias do Espírito não fogem da Escritura, tentando substituí-la por algo, mas que são impulsionadas em sua direção para terem em suas vidas espirituais enraizadas e fundamentadas na palavra de Deus. Meus irmãos, o crente não pode ser preguiçoso para Deus. O crente não pode ter indisposição para as coisas de Deus, para a palavra de Deus.
É claro que você pode chegar num culto e sair desse culto e falar assim: hoje o pastor não pregou muito bem. Acontece isso? Não aqui com o reverendo Paulo, só lá no Central. Hoje o pastor. Claro que isso acontece. Mas isso não pode acontecer todo dia. Concorda? Porque se acontece todo dia de você não ter interesse na palavra, no estudo, no conhecimento de Deus, então o problema não é com o pastor. Você tem que ter a mente disposta para a palavra, para a doutrina, para o ensino. Isso é um desafio hoje, além de todas as dificuldades que nós já temos pela nossa natureza pecaminosa. Nós vivemos numa época, nesse pós-modernismo, onde há uma rejeição a qualquer ideia de verdade. Né? A verdade absoluta não existe. Há várias verdades, não há uma verdade só. E a gente vê que muitos jovens, já doutrinados, crescendo com esses valores da nossa cultura, podem ser contaminados com essas ideias. E eles não bebem a doutrina dos apóstolos, mas bebem a doutrina do mundo, porque isso também é uma doutrina, isso é uma ideia, isso é uma filosofia. Então nós precisamos estar firmes na doutrina dos apóstolos, precisamos estar firmes no Evangelho. Não só crendo, ou em primeiro lugar crendo, mas também crescendo nesse conhecimento, como é indicado para a vida dessa igreja. Eles perseveravam, eles estavam firmes, eles se detinham, eles se voltavam para a doutrina dos apóstolos. Mas em segundo lugar, irmãos, o texto vai nos dizer que a igreja também vivia na perspectiva de uma fé comunitária. Essa igreja tinha uma vida relacional. Essa igreja vivia em comunhão. Essa igreja vivia a sua fé junta, unida. Esse relacionamento era estruturado, fundamentado na fé comum que aquela igreja desfrutava. A fé em Jesus que os unia como um só corpo. A fé deles repousava na obra redentora de Cristo. E por esta fé que os unia, eles também compartilhavam e expressavam essa fé no seu dia a dia, nas suas formas de desfrutar a comunhão diária com a igreja. A igreja primitiva vivia a sua vida em torno da verdade do evangelho proclamado pelos apóstolos. Há vários aspectos dessa vida que eles viviam, essa fé comunitária que eles expressavam. E o texto vai nos dizer alguns pontos. Primeiro, eles tinham comunhão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles tinham unidade. Essa igreja tinha tudo em comum, o texto vai nos dizer. E isso dá o tom dos demais eventos descritos aqui no texto para nós. Eles tinham tudo em comum. Eles viviam juntos, unidos, em um laço real de comunhão pela sua fé em Cristo, que os unia verdadeiramente. Está claro isso? Como é isso na prática? Uma pergunta que eu faço sempre, né? Sempre que eu prego em alguma igreja, tenho a oportunidade de falar nesse assunto, como também sempre, qualquer igreja que eu estou, eu pergunto isso. Você tem verdadeiros amigos na igreja? Uma coisa que me choca, e já vi isso várias vezes, de fazer essa pergunta e as pessoas não terem muitos amigos na igreja. Às vezes você vê poucas mãos levantadas respondendo a essa pergunta. Você tem amigos na igreja? Porque se você não tem amigos na igreja, você só tem amigos fora da igreja? Ou você não tem mais amigo nenhum? Que é outro problema. Né? O crente vai ficando velho de igreja, né? Velho como crente, anos e anos na igreja. Parece que a gente vai ficando incapaz de fazer amizades fora da igreja. A gente vai ficando mais, não sei se mais chato, mais cheio das coisas. A gente não sabe que lidar com pessoas de fora é difícil, mas a gente não consegue de jeito nenhum. Agora, o problema é que às vezes nem dentro da igreja você tem amizades, você tem relacionamentos. Aquela pessoa que você pensa em primeiro lugar está aqui dentro da igreja.
não é? Essa igreja, ela vivia unida, todos estavam juntos e tinham tudo em comum. O texto também diz que eles partiam o pão de casa em casa, eles partilhavam a ceia do Senhor, eles ministravam o sacramento ordenado por Jesus, que também tem a ver com a nossa comunhão, que traz uma identificação, onde nós nos reconhecemos como parte do corpo de Cristo, tomando parte na ceia do Senhor. E eles faziam esse momento santo, especial da vida da igreja, de casa em casa. Claro que nós podemos compreender isso entendendo que aquela igreja não tinha um templo exclusivo. Eles iam no templo, mas não era um templo da igreja de Jerusalém, da primeira igreja, né, presbiteriana de Jerusalém. Agora, eles faziam isso de casa em casa porque era necessário, mas também porque eles tinham acesso, eles conviviam. Eles partilhavam da sua vida diária. O texto vai mostrar isso mais. Diz que eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Estavam juntos, tomando as refeições. A igreja partilhava a sua vida diária na perspectiva da sua fé cristã, incluía as refeições juntos. Sproul observa aqui que as refeições em conjunto constituíam grande parte das atividades da igreja primitiva e acrescenta que, na verdade, não há experiência de amizade mais gostosa do que compartilhar refeições. O aconchego, a intimidade estão presentes quando as pessoas se reúnem em torno de uma refeição. Então, eu faço um desafio lá na igreja, que nós tem algumas pessoas da igreja aqui. Está a Sheila e a Imaculada, além da minha esposa ali. Minha esposa já sabe, sempre a gente compartilha refeições juntos. E a Sheila e a Imaculada, a gente, de vez em quando, faz esse desafio lá na igreja. Chama alguém para almoçar na sua casa, né? Chama para jantar, chama para fazer um café da tarde. Outro dia uma irmã falou assim, não, fulano cozinha bem demais, eu não tenho coragem de chamar para almoçar na minha casa, não. Eu falei, então chama para tomar um café, compra uns negócios gostosos na padaria. Eu falei, não, aí dá. Eu falei, então, está resolvido o seu problema. Se você um dia quiser me chamar, eu gosto de sopa de galinha, demais da conta. Simples, né? Então, irmãos, a igreja precisa viver isso, viver unidade, partilhar. Você tem esse hábito, né? Talvez você está na igreja e você não sente a liberdade de chamar outras pessoas. Por que não? Os seus irmãos. Talvez você sente, você já está fazendo isso. Então, né? Que bom. Mas eles faziam isso, tomavam as refeições juntos. Eles tinham alegria na comunhão. O texto diz que eles tomavam as suas refeições com o quê? Alegria e singeleza de coração. Então não era uma comunidade triste, sisuda, cabisbaixa. Era uma igreja alegre. A alegria de estar junto, festejar, né, deve fazer parte da vida do povo de Deus. Eu estava na igreja de Santa Cruz, aqui em Fabriciano, alguns anos atrás. Tinha uma irmã daquela igreja que era uma senhora de idade, às vezes uns 75 anos mais ou menos. E ela era muito alegre, né? Muito expressiva, sempre sorrindo. E um dia ela contou uma história que ela estava no supermercado fazendo compras, saindo ali no caixa. A menina do caixa falou com ela, a senhora é crente? Ela falou, eu sou, por quê? Eu falei, não, porque a senhora é muito alegre. Ela, né? Como que pode uma pessoa crente ser tão alegre assim, né? É estranho. Isso é um mau sinal, não é, irmãos? Por que o crente não é alegre? Claro que ele é alegre. Tem que ser alegre, tem que estar sorrindo, tem que estar vivo, tem que estar alegre, satisfeito, grato por tudo que Deus nos dá. Às vezes a gente parece que é pior, porque a gente está na igreja, é filho de Deus, Deus está com a gente, tudo Deus está abençoando. Aí quando a gente tem tantas bênçãos, mas a gente sempre quer mais, quer outras, e em vez de a gente estar andando alegre, grato, feliz por tudo que Deus tem nos dado, nós estamos andando insatisfeitos, porque como o nosso Pai não está dando tudo que a gente quer. E aí a igreja fica andando, em vez de alegre, triste. Em vez de grata, revoltada. A igreja tem que ser alegre. Alegria e singeleza de coração. Fazia parte dessa comunhão. E eles praticavam também
compondo essa fé comunitária da igreja, essa fé vivida em união, eles também praticavam ações de auxílio mútuo. Eles, tendo propriedades, bens, eles tinham à disposição, com seus recursos, de ajudar aqueles que estavam necessitados. Por como eles viviam unidos, conviviam, estavam juntos, eles sabiam as necessidades uns dos outros e poderiam socorrer aqueles irmãos que estavam em necessidade. A igreja precisa fazer isso. Hoje a igreja tem se levantado, né, para ajudar lá no Rio Grande do Sul, para participar desse momento que aquele estado está vivendo. Também muitas igrejas ali, irmãos nossos, e pessoas que também não são da nossa fé, mas também estão passando grandes dificuldades. E é necessário que a igreja faça isso. Na era apostólica era assim. Paulo, né, levanta coletas, pegam ofertas das igrejas e levam para outras regiões onde a igreja está passando grande aflição, dificuldades. Isso faz parte da vida cristã, faz parte da nossa unidade e de vivermos uma fé comum, comunitária, como um só corpo, como igreja, envolvidos uns com os outros. Isso, irmãos, é necessário nós investirmos nisso e perseverarmos nisso. Nós estamos vivendo uma época desafiadora também para a comunhão. Parece que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm vivido uma vida autocentrada. A gente poderia falar individualista, egocêntrica, mas talvez nem é isso propriamente, né? Porque ainda que sejam declarações superficiais, quem sabe, ou da boca para fora, mas a gente vê as pessoas falando de preocupar com o outro, de ajudar o pobre, de ter misericórdia. Sempre tem essa conversa, né? Essa conversa ela é politicamente correta, ela é boa, ela é bonita, de ajudar, de coitadinho, né? Então a gente parece que tem preocupação com os outros, mas na prática a gente vê na sociedade hoje uma vida autocentrada, voltada para si mesmo. O nosso tempo mesmo é um grande recurso hoje para nós, o qual nós temos dificuldade de abrir mão. E viver em relacionamento, em comunhão, requer entrega do seu tempo. Mas você precisa fazer isso. A gente vê muita gente hoje desigrejada, vivendo, né, como se fosse possível viver a sua vida plenamente, a vida cristã plenamente fora da igreja, porque não querem mais se doar. Na igreja é difícil. Na igreja tem pessoas que entram em choque comigo, pessoas que me frustraram, me decepcionaram. Eu imagino, né? Pastor Paulo, a irmã, quantos anos de ministério? Uns 20 já? Quase 40, né? Imagina, né? Aí pode contar histórias sobre isso. Quanta gente frustrada, né? Dentro da igreja. Eita. O povo, a gente às vezes fica com essa coisa, né? De orgulho, de resistência. Estava falando isso lá na nossa igreja semana passada. A gente na igreja tem que ser meio bobo, rapaz. Porque senão a gente não vive bem uns com os outros. Porque a pessoa fala mal de você, ou reclama de um negócio, tem um ponto de vista diferente, critica. Isso tem que entrar no ouvido e sair no outro, pronto. E perdoar e deixar isso para lá, esquecer, e fim de papo. O texto de Eclesiastes fala, olha, não ouça tudo que o seu servo diz a seu respeito, porque você vai ouvir ele te amaldiçoar. E aí acrescenta, e você também já fez isso com outros. Então o outro está falando do seu, você está falando do outro. Agora, na hora de estar junto, esquece tudo isso. Então essa igreja estava junto, vivia sua fé em unidade, vencia essa vida autocentrada e era uma igreja que tinha comunhão. A igreja também vive na perspectiva da piedade. O texto mostra, irmãos, que havia uma vida de consciência da realidade espiritual. A vida de espiritualidade devocional desta igreja era consistente. Eles entendiam que a igreja não é um ajuntamento meramente humano, tecnicista, metodológico, burocrático, que a igreja é um ajuntamento primariamente espiritual, sobrenatural.
A sua vida aqui é sobrenatural. O fato de você estar aqui hoje é porque Cristo veio morrer por você. É porque há um Deus criador que planejou a sua história. Porque há um Deus que ama você, que é espírito. E você tem um espírito. E nós estamos aqui unidos adorando a Deus em espírito. E essa igreja tinha consciência da realidade espiritual que a cerca. Como nós vemos isso? O texto diz, verso 43 aí. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, o texto diz que em cada alma havia temor. Prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. A gente sabe que o Senhor Jesus enviou os seus apóstolos ao mundo com autoridade para exercer sinais e prodígios, confirmando a sua mensagem. E esta igreja que estava vivendo nesse ambiente, onde os apóstolos ministravam, eles também tinham na sua alma esse temor, esse senso, essa consciência, esta reverência acerca da existência de um Deus e do governo desse Deus sobre a sua vida, da obra de Deus por eles e da vida que eles viviam na presença de Deus, diante de Deus. Eles sabiam que a sua vida se passava diante de Deus. O relacionamento com Deus, irmãos, é o cerne da vida de todo cristão. O crente sabe que ofendeu a Deus, ele sabe que ele se arrepende quando desobedece a Deus, ele procura seguir a vontade de Deus, ele sabe que ele depende de Deus, ele busca a Deus em oração, ele adora, louva e agradece a Deus, ele se submete a Deus, ele quer viver eternamente na presença de Deus. A vida com Deus é o cerne da vida do cristão. O relacionamento com Deus. E aqui o texto apresenta práticas que compõem essa vida devocional da igreja. Eles viviam, perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sproul diz que Jesus denominou a casa de seu pai como casa de oração. E a comunidade do primeiro século era uma igreja de oração. A vida de oração daquela igreja expressava pelo menos duas coisas. Primeiro, a igreja buscava um relacionamento mais profundo com Deus. Eles estavam diariamente no templo, louvando a Deus e nas suas orações. E em vários momentos do livro de Atos nós vemos essa igreja unida em oração. E como Deus estava operando na vida daquela igreja pela oração. E como a oração era o fundamento da vida espiritual, da vida devocional dessa igreja. Tanto em Jerusalém como em toda parte. Lá em Antioquia, a igreja estava orando e jejuando. E Deus levanta lá Paulo e Barnabé para serem enviados como missionários. A igreja vivia em oração. A igreja sabia da sua necessidade de Deus. Ela sabia da sua dependência de Deus. Ele tinha um senso de dependência de Deus. E buscava em Deus a resposta para as suas necessidades. Sejam materiais, emocionais, espirituais ou missionais. Então a igreja tinha o senso da dependência de Deus e desejava aprofundar o seu relacionamento com Deus. E por isso buscava a Deus por meio da oração. E essa é uma prática difícil para nós hoje. Nós precisamos orar, mas nós oramos pouco. Eu não sei como está a estatística hoje. Não sei se o pastor Paulo tem visto isso ou já acompanhou essas estatísticas. E até algum tempo atrás, quando a gente ouvia falar disso, a média de oração diária, né, de um cristão, quantos minutos por dia?
10? 10 minutos? Quem dá menos? 5? Menos. Quem dá menos? Irmãos, se nós temos um Deus, né, talvez o desafio nosso hoje seja também essa cosmovisão secularizada que nós vivemos hoje, que é tão cética, né, que é tão árida. A gente vê que falar de algumas coisas das Escrituras é até ridicularizado. Tem crente que tem vergonha ou medo de falar que Deus é o Criador, que houve uma criação. Tem muita tentativa até de misturar várias teorias para poder tentar tornar mais palatável para a nossa sociedade. Nós vivemos uma realidade tão secularizada e talvez nós mesmos, nosso coração esteja tão confiado somente na carne, somente na matéria, somente no nosso esforço, que nós esquecemos como nós dependemos da oração. Eu já ouvi uma frase, não sei, não achei essa frase ainda em textos, então eu só falo, mas falo desse jeito, que é atribuída a Lutero, que ele dizia, né, hoje eu tenho tanta coisa para fazer que preciso orar pelo menos umas 4 horas. A gente já faz o contrário, eu tenho tanta coisa para fazer que não deu nem tempo de orar. Nem orei hoje, tanta coisa que eu fiz, né? Quanto mais trabalhou, menos orou. Quanto mais necessidades tinha, menos buscou a Deus. Então, irmãos, essa igreja vivia nessa perspectiva da piedade, da vida com Deus, do relacionamento com Deus, pela oração. Também pela sua vida de devoção e louvor. Eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles frequentavam o templo para a oração e para o louvor. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja tinha prazer em sua vida com Deus e isso era expresso, refletido no seu dia a dia. Era uma igreja que tinha louvor, que tinha gratidão, que podia agradecer, que podia louvar, que podia falar das coisas boas de Deus, da obra de Deus em sua vida. Uma igreja que nós podemos trazer para os nossos dias, ativa no culto, com participação, com presença, entendendo também que esse ajuntamento que nós estamos fazendo aqui agora é parte do nosso testemunho nesse mundo de que nós temos uma fé num Deus vivo. Como diz o Salmo, é correto louvar a Deus. Fica-lhe bem cântico de louvor. E aquela igreja, por sua consciência espiritual, mantinha uma agenda consistente de louvor, de culto, de oração. Além disso, o próprio ato de se voltar para a palavra que nós falamos, o sacramento que eles ministravam de casa em casa, tudo isso fazia parte de uma agenda devocional que revelava o compromisso daquela igreja com o Senhor. Qual o problema? O problema, em parte, nós já dissemos, né? Esse mundo secularista, esse mundo cético, esse mundo que nós esquecemos como nós dependemos de Deus, esse mundo que quando nós começamos a ganhar dinheiro e a prosperar e a ficar mais tranquilos quanto à nossa subsistência, parece que nós dependemos menos do Senhor. Há tempos atrás, uma irmã contou uma história de um testemunho que ela teve. Eu não lembro se era o fundador da Missão Mais, que mexe com a igreja perseguida, mas esse irmão que esteve lá na África, um brasileiro que foi lá fazer trabalhos lá, viu a pobreza daquelas igrejas, né? E numa igreja que ele esteve, o pessoal juntou a igreja e ofereceu um banquete, né? Carne e coisas boas lá para ele comer, mas a igreja comendo uma comida mais simples. Ele falou, não, isso é para o senhor. A gente fez aqui um ajuntamento, né? Juntou os recursos para honrar um missionário. E ele ficou quebrantado com tudo aquilo e falou, olha, eu preciso fazer alguma coisa para trazer mais dignidade para vocês aqui. Uma igreja tão carente, né? Um povo tão numa situação de pobreza, tão diferente de nós. Estamos aqui, a gente acha que é pobre, né? Que está numa dificuldade, mas é uma situação totalmente diferente. E eu quero trazer dignidade para essa igreja. E eles falaram, não, nós não queremos. Porque vocês
No Brasil, vocês têm uma vida muito boa, vocês esquecem que dependem de Deus. Aqui a gente tem que depender de Deus todo dia. Já pensou isso, né? Fala assim, eu não quero enriquecer mais porque eu estou esquecendo de Deus. Mas o povo de Israel teve essa palavra de Deus. Tem um texto na Bíblia que diz, Senhor, não me dê demais que eu venha acabar. Então, irmãos, um dos problemas que nós enfrentamos hoje com essa perspectiva da piedade na vida da igreja é isso. É nós esquecermos que dependemos de Deus, esquecermos de orar. Como é que está a sua vida de oração, sua agenda de oração? Você é uma pessoa que se ajoelha lá do lado da sua cama à noite ou na hora de levantar, ou tem um momento do seu dia e você se coloca diante de Deus, você coloca a sua família diante do Senhor, você coloca seus negócios diante do Senhor, você sabe que você depende dEle. Você tem esse desejo, esse prazer em Deus. Nós precisamos ver que as nossas prioridades têm que estar certas. Eu cresci ouvindo isso, talvez muitos aqui. Quem aqui está na faixa dos 40 anos? 40? 40, 40? 40. Sheila, baixa a mão. Você está na faixa dos 30. Talvez você que é da mesma idade mais ou menos que eu aí, você cresceu ouvindo o seguinte. As prioridades da nossa vida. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, família. Em terceiro lugar, trabalho. Quarto lugar, lazer. Primeiro Deus e as coisas de Deus, né? Família, trabalho, lazer. Qual que é a ordem hoje? Lazer. Segundo, trabalho. Né? Primeiro, talvez até pode inverter. Primeiro, trabalho, que é ganhar dinheiro. Dinheiro em primeiro lugar, sempre. Segundo, lazer, que é eu conseguir trabalho para manter o meu lazer. Terceiro, família, mais ou menos. Quarto, se sobrar tempo, Deus. Então, irmãos, nós temos um desafio para viver na perspectiva da piedade, da vida espiritual. E nós temos que lembrar que a igreja vive nessa perspectiva. A igreja do Senhor Jesus vive na doutrina, no evangelho, fundamentada e buscando crescer no conhecimento do evangelho. Ela vive na comunhão, na fé comunitária, no relacionamento entre os irmãos. Precisa crescer também, precisa se arraigar na igreja. E ela vive na perspectiva da piedade, do relacionamento com Deus. Na oração, no louvor, no culto, na adoração, no serviço. Por último, a igreja vive na perspectiva da missão. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja está em missão. O Senhor Jesus enviou os discípulos ao mundo. Ide, fazei discípulos, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja está em missão. Há uma missão para a igreja no mundo. Onde a igreja está, ela está em missão. E isso quer dizer que todo o trabalho da igreja é na perspectiva da missão. A igreja tem que ter uma porta aberta no sentido figurado, né? Pode estar no sentido literal também. Ela tem que ter uma porta aberta para a rua, para o mundo. Ela tem que ser uma igreja em missão. Tem que ser uma igreja que enxerga a realidade ao nosso redor. Que enxerga os que precisam ouvir o evangelho. E eu quero encorajar você a não esquecer aqueles que estão ao seu redor e precisam do evangelho. Porque você é a igreja em missão aqui. É uma igreja que vive no mundo perdido, no mundo em trevas. E, meus irmãos, você já pensou o que é a pessoa morrer sem Cristo? Que vai ser muitos, não é? Nós sabemos que é Deus mesmo que escolheu os seus salvos, mas cabe a nós alcançá-los, colher esses frutos. Não sei se você já teve essa impressão do que é alguém sem Jesus, né?
Ou talvez você um dia já esteve assim. A igreja ela precisa ir. Talvez tenha gente dentro da sua família que ainda está longe do Senhor. Talvez você já desistiu, né? Talvez você ainda precise insistir um pouco mais. Talvez você precise orar mais. Talvez você precise lembrar que você está em missão. A igreja aqui é uma igreja muito ativa. Louvado a Deus, louvado seja Deus por isso. Que essa igreja continue assim. E que os irmãos continuem fazendo a obra missionária, levando o evangelho, chamando pessoas para estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor, fazendo trabalhos, né? A igreja precisa fazer a missão. Outro dia eu estava ouvindo alguém dizer uma coisa e eu discordo, né? Uma pessoa dizendo, reverendo Paulo, que as igrejas destinam poucos recursos para missões. E eu não concordo com isso, porque para mim 100% do dinheiro da igreja é para missões. Pode não ser para missão lá em outros países, transcultural, mas aqui é missão. A gente precisa lembrar que aqui é missão, que essa igreja continua em missão, que a nossa vida está dentro da missão. Então, irmãos, o livro de Atos mostra, né, a igreja em missão. Mostra os apóstolos indo pelo mundo, os companheiros de ministério dos apóstolos também espalhados pelo mundo, fazendo a obra, proclamando o evangelho. E essa igreja, ela prova que estava em missão pela forma como ela impactava a sociedade da sua época. O texto diz que ela contava com o quê? A simpatia de todo o povo. A ação da igreja se expandia para além das suas paredes. A população em redor reconhecia aquela igreja. Eles não só eram vistos, mas havia um impacto positivo da presença e da ação da igreja naquela sociedade, mesmo que ela era uma igreja que não era acolhida totalmente por causa dos judaizantes, do judaísmo. E é lógico que não era o ato da igreja, ou as boas ações, ou as boas obras, que faziam aquela igreja ter sucesso na obra missionária. Nós vemos que o texto deixa claro, Deus acrescentava, o Senhor acrescentava-lhes os que iam sendo salvos. Essa igreja vivia de forma saudável, vivia comprometida com o evangelho, ela estava unida e vivia profundamente a comunhão, ela estava voltada para Deus, expressava isso na sua vida diária, o seu compromisso com o Senhor, e o Senhor, através da ação global daquela igreja, em serviço a Deus, acrescentava, chamava aqueles que ele queria salvar para compor essa igreja. Irmãos, o nosso desejo, a nossa oração é que a igreja aqui do Iguaçu, como todas as igrejas, né? A gente tem um carinho grande por esta igreja, embora talvez muitos irmãos a gente não se conheça, mas essa igreja, ela, claro, a gente tem carinho por todas as igrejas, né, pastor? Mas a gente está presente sempre aqui, com Rêmata, com os cursos, com os eventos que a igreja sempre realiza e convida a gente para estar presente. E a gente deseja que essa igreja continue sendo uma igreja saudável, que cresça, que faça diferença, que viva plenamente a sua vida, que viva uma vida vibrante no Evangelho, na comunhão, no relacionamento com Deus e na missão.